Já pensou em utilizar a teoria dos 4 temperamentos para ajudar na educação dos seus filhos? Eu tô levando isso bastante em consideração aqui em casa e vou dizer que tem sido bem útil. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa teoria e vou explicar um pouquinho para vocês. Vale a pena assistir. Olá, mamães e papais! Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma teoria que fala que todas as pessoas, elas podem se enquadrar em 4 tipos de diferentes temperamentos. Mas como é que funcionaria isso e como é que depois a gente pode utilizar essa teoria para ajudar na educação dos nossos filhos? Eu vou falar um pouquinho para vocês vão ver que interessante que é, vocês já vão começar a imaginar em qual temperamento o filho de vocês está e como isso pode ser usado a favor de vocês. Então vamos lá, explicar um pouquinho. A teoria dos 4 temperamentos, ela foi desenvolvida por Hipócrates, que é o famoso médico grego que é considerado o pai da medicina ocidental. Ela é uma teoria antiga, tá? Que descreve características de personalidade distintas. Embora não seja uma explicação completa da personalidade de uma pessoa, essa teoria desses 4 temperamentos pode fornecer uns insights bem úteis sobre como a gente compreender e lidar com crianças com diferentes temperamentos. Então, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Eles têm temperamentos completamente diferentes. Isso tá me deixando doida. Como é que eu vou lidar com cada um deles? Se a gente entender esses 4 temperamentos, vai ficar bem mais fácil. Agora, um detalhe, uma explicação muito importante antes de eu entrar, na explicação de cada um desses 4 temperamentos. Primeiro, quando a gente fala que uma criança ela tem um temperamento X, não quer dizer que ela é 100% aquele temperamento. Na verdade, o que acontece? Normalmente, todo ser humano, toda criança, ela vai ter uma combinação, de pelo menos 2 temperamentos. Um deles é mais marcante e o outro vem depois. Então, claro que o mais marcante, aquele que a criança tem mais características, é o que vai conduzir a forma com que a gente vai agir na educação dela. Vamos falar primeiro do temperamento que é chamado temperamento colérico, tá? Eu tenho um filho do comportamento de temperamento colérico. Meu filhote mais velho, ele é um típico colérico. Claro que ele apresenta características de outros temperamentos, como eu disse, mas as mais marcantes são da criança colérica. Então, as crianças coléricas, elas tendem a ser crianças assertivas, Elas sabem o que elas querem, elas falam. Elas são enérgicas, você percebe que elas têm uma energia, uma força. E elas são crianças competitivas. Então, uma característica muito marcante do Léo, meu filho, é isso. Quando ele quer uma coisa, essa assertividade dele. Nada tira dele a ideia daquilo que ele quer. Ele é assertivo, assim, ele já vem, ele traz aquela informação, assim, não é aquela criança que chega, assim, fofa, mimosa, tentando negociar. Não, ele chega dizendo, é isso, eu quero isso. E ele é competitivo. Então, claro que a gente vai usar isso a favor. Poxa, ele é uma criança que tem um temperamento competitivo, então na hora de eu pedir para ele fazer alguma coisa, eu vou usar isso a meu favor. Vou criar, por exemplo, uma brincadeira que, vamos ver quem que guarda mais rápido os brinquedos, eu ou você. Outra característica são crianças extremamente impulsivas, Então é papum, elas têm a ideia e elas já vão naquele rompante, impulsivas e é pra agora. E elas podem ter uma dificuldade em controlar as suas emoções. Então são crianças explosivas, normalmente. Elas são impulsivas, eu quero! E aí não deu certo e elas já explodem, elas não controlam, Elas são crianças com as emoções bem à flor da pele, Elas são crianças bem dramáticas, Lidar, gente, com as crianças coléricas requer estabelecer limites claros e regras bem consistentes. É uma criança que sabe o que quer, que tem, uma voz de ação, que é impulsiva, que tende a estourar fácil com as coisas. Então a gente tem que deixar claro quais são as regras e nós temos que ser consistentes naquela regra. Eu falo sério com os meninos, muito claro isso aqui em casa, que é assim, com o Léo não dá para abrir exceção à regra, tá? Não dá. Então ele é uma criança que, por exemplo, se eu digo que à tarde eles não podem ver TV, eu não posso abrir exceção de 15 minutos mais cedo do horário programado eu liberar, porque amanhã ele já vai achar que ele pode. Diferente do Caê. Se eu abro uma exceção numa regra com o Caê, ele entende que aquilo foi exceção. O Léo não. Então, pro Léo, eu preciso manter as regras sempre muito organizadinhas. O que é outra coisa que eu posso fazer com uma criança colérica? Elogiar o espírito competitivo dela, tá? Mas, ao mesmo tempo, ajudar essa criança a canalizar a energia dela de uma forma produtiva. Então, por exemplo,
Não tem problema nenhum de eu elogiar quando a criança, por exemplo, ela participa, no caso do meu filho, né? Ele participa de um campeonato de futebol e ele é extremamente competitivo, ele quer ganhar, ele quer fazer gol, ele quer que toda a equipe vá bem, ele quer vencer, e aí ele se empolga com aquilo e ele realmente se doa àquela atividade, né? Ele entra com tudo. Ele faz acontecer. Então é muito positivo, só que a gente também utilizar isso de uma forma que seja produtiva e não, né, que seja, por exemplo, egoísta. Então quando eu converso com ele da competitividade, eu falo que é positivo, que é muito legal esse espírito dele de competir, de ganhar, de vencer. Mas como que ele pode fazer isso pro grupo, né? Como que ele pode ajudar os colegas, os amigos, né, que estão no grupo a também jogarem bem e todo mundo vencer junto? Então, gente, eu falei só um pouquinho aqui para vocês sobre a criança colérica. Tem muito mais informação e é uma riqueza de informação de quem tem um filho que se enquadra nesse temperamento. Você vê, meu Deus, gente, é uma narrativa do meu filho e isso realmente é útil para eu ajudar na educação dele. Então, agora eu vou falar um pouquinho do sanguíneo e aguardem que depois vai ter um vídeo só sobre o colérico, só sobre o sanguíneo e só sobre os outros dois temperamentos que eu também vou falar. Como são as crianças sanguíneas? As crianças sanguíneas, elas são as típicas crianças. Elas são a descrição de uma criança. Elas são sociáveis, elas são extrovertidas, elas são animadas. É uma criança, sabe aquele protótipo de criança que a gente está acostumado a ver? É um sanguíneo. E eu vejo aqui em casa quem? Eu vejo o meu outro filho, meu filho mais novo, Caetano, ele é o típico sanguíneo. Então elas gostam de estar rodeadas de pessoas, elas são geralmente crianças otimistas, elas são alegres, elas não costumam reclamar muito das coisas, tá tudo bem. São umas crianças assim, mais tranquilas no sentido de exigência. Não gostei muito desse lugar que eu tô, mas tá tudo bem, o que eu vou fazer por aqui? Vamos resolver isso aqui. É uma criança mais fácil, de certa forma, de lidar do que o colérico. E como que a gente liga com a criança sanguínea, tá? Porque essa criança sanguínea tem esse jeito mais alegrão, tá tudo bem, só que claro que vai ser difícil lidar, porque nesse alegrão, nessa festa, tudo é oba-oba, às vezes é uma criança que não se foca tanto, né? Então como que a gente lida com uma criança sanguínea? A gente tem que sempre encorajar a sociabilidade dessa criança. E eu sempre oferecer oportunidades para que essa criança tenha interações sociais. A gente tem que ajudar essa criança a desenvolver habilidades de autorregulação, porque é uma criança que também tende a se distrair muito facilmente. Então é uma criança, né, alegre e ela tá sempre em movimento e tá sempre ali querendo falar com um, falar com o outro, brincar. É aquela criança que perde atenção facilmente. Em sala de aula é aquela criança que conversa bastante, que dá risadinha, que faz palhaçada. Então a gente tem que dar um jeito, né, de controlar isso aí, elogiando, falando, né, do jeito que é legal, esse jeito dela, esse jeito alegre, né, de trazer todo mundo pro lado dela, mas aquela criança precisa se focar. Aí tem um outro tipo de temperamento, que é o temperamento fleumático. Como são as crianças fleumáticas? Essas são crianças mais calmas, são crianças mais pacíficas, são crianças mais tranquilas. Eu não tenho um fleumático aqui em casa. Então essa calma, essa coisa do fleumático não existe, tá? O meu marido é fleumático. Então essas crianças, né, esses adultos que são fleumáticos, eles tendem a ser observadores, eles tendem a ser pensativos, mas são seres humanos, humaninhos, que tendem a ser resistentes a mudanças. É uma criança normalmente tranquila, uma criança calma, reflexiva, não dá muito trabalho. Agora você vai mudar alguma coisa na rotina dela, o negócio complica. Você vai mudar a criança de escola, não vai aceitar tão bem, então tem esse ponto aí. Lidar com as crianças fleumáticas envolve sempre a gente respeitar a necessidade de tranquilidade de rotina. Então isso é muito importante para uma criança fleumática. Necessidade de rotina, de tranquilidade, tudo aquilo que muda desestabiliza um pouco a criança, irrita, incomoda, tá? Então sempre incentive as crianças a expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos de forma mais ativa e a se adaptarem a novas situações gradualmente. Vai ter um vídeo só sobre a criança fleumática. Aí, mais uma observação aqui para vocês, que é o seguinte, você deve estar se perguntando, tá bom, Shirley, tô mais ou menos assim, entendendo a diferença entre os temperamentos, mas como ter certeza? Na internet tem, alguns sites onde você consegue fazer um testezinho rápido. Você pode ver onde que seu filho se encaixa um pouquinho mais, né? Com qual temperamento ele se parece mais. Vale a pena fazer, né? Eu vou deixar aqui para vocês alguns links onde vocês podem entrar
e fazer o teste, vou deixar na descrição. Mas pela observação, a gente já vê em qual perfil que o nosso filho se enquadra, né? Se encaixa melhor. E aí a gente tem os melancólicos. Quem são as crianças melancólicas? As crianças melancólicas, elas são crianças sensíveis, elas são criativas, elas são extremamente perfeccionistas, tá? Elas podem ser mais reservadas e preocupadas com os detalhes. Se você for observar bem, os dois primeiros, que é o colérico e o sanguíneo, eles são mais né? E já o fleumático e o melancólico, eles são mais fechadas, mais pra dentro, né? Elas vibram em outra energia. Só aí você já dá uma separada e diz, tá entre esses dois ou entre esses dois. E aí depois você vai observando. Como que a gente lida com uma criança melancólica, né? A gente sempre tem que ser muito gentil, muito compreensivo com as emoções, a gente tem que elogiar a criatividade e ajudar a criança a desenvolver as habilidades dela de resiliência e flexibilidade, porque normalmente o melancólico, ele é criativo, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de insegurança, ele não quer mostrar, se a coisa não der certo, ele vai dar uma desistida, então a gente tem que ajudar. Vai ter um vídeo sobre cada um dos temperamentos, isso vai ajudar você muito bem a entender, então por isso eu sugiro que você siga acompanhando aqui o canal para assistir os outros vídeos que eu vou colocar no ar e que daí você vai ver, meu filho tá aqui. Vocês vão ver como a gente consegue identificar melhor a criança. Em resumo, gente, a chave pra gente lidar com a diferença de diferentes temperamentos é a compreensão e a adaptação. Então as crianças coléricas podem precisar de estruturas rígidas, porque ela precisa disso. As crianças sanguíneas, elas precisam de ambientes mais sociais para se desenvolver. As crianças fleumáticas, elas vão se beneficiar da consistência, enquanto as crianças melancólicas, elas necessitam de um apoio mais emocional. Então é importante lembrar que as crianças são únicas, que podem ter traços, né, de diferentes temperamentos na mesma criança, isso é óbvio que vai ter, mas sempre um traço é mais presente e a gente, conforme o traço que estiver aparecendo, a gente tem que adaptar a nossa forma de lidar para a gente atender a necessidade da criança naquele momento e ajudar a criança a se desenvolver de forma, né, que ajude ela e que também ajude a gente a lidar com a criança. Espero que o vídeo tenha sido útil, não deixe de acompanhar essa mini sériezinha que eu tô fazendo aqui sobre os temperamentos das crianças, porque vem mais 4 conteúdos muito bacanas para vocês. Um beijo e até a próxima!